Usa, Senhor, a tua filha, meu Pai amado, no profundo, oculto e escondido, meu Pai. Que ela venha, Senhor, ser instrumento de ensino para a nossa alma. Venha nos ensinar, Senhor, nessa noite. Abra, Senhor, nosso ouvido, nossa mente, para que nós possamos ouvir, entender e compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala, Senhor, que os teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor nessa noite, porque Ele merece. Aleluia, Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, a paz seja contigo, amém? Amém. Glórias a Deus, é uma honra, um privilégio de mais uma noite o Pai me conceder de estar aqui na tribuna para ministrar a palavra dele, amém? Toda honra, toda glória, toda majestade seja dado a ele, amém? Que Deus abençoe os ouvintes que estão aqui conosco ao vivo, aqui nesta live. Só Deus, amém? Para recompensar cada um de vocês que está aqui comigo, amém? E outros que estarão entrando depois, amém? Nesta live. Bom, nós já estamos aqui em pé, queridos ouvintes, com a nossa Bíblia em nossas mãos. Por gentileza, abre ela também no livro de Mateus. Mateus, glórias a Deus, Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vamos todos abrir a Bíblia, amém? Mateus, capítulo 26. Glórias a Deus. Vai dando glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele se faz presente, amém? Glórias a Deus. Nós vamos ler o capítulo 26 e o versículo 36. Amém? Vamos lá, então. 26 e versículo 36. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quem encontrou aí diz amém? Amém. Nós vamos ler até o verso 41. Na minha Bíblia tem um título, mas eu creio que na sua também tem. Vamos ler juntamente comigo? Vamos lá? Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Vamos aqui ler o 43. E voltando, achou-se outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, e eis que é chegada o que me trai. Encurva a tua cabeça por reverência, amém, por respeito, amém, a palavra de Deus, e oremos ao nosso Pai. Pai querido, Pai amado, grande Deus, eu sei que o Senhor está aqui
E eu sei que o Senhor me ouve, meu Pai, neste momento desta oração. E eu lhe peço, Pai amado, Pai querido, que tu coloque um anjo aqui à direita da tribuna, o outro anjo à esquerda dessa tribuna, e os 2 anjos lá naquele portão, à direita e esquerda, como sentinela, para estar nos guardando, livrando de todo mal. Guarda a nossa vida, Senhor. Guarda a nossa alma. Guarda o nosso coração. Guarda o nosso pensamento, todo o nosso corpo. Senhor, enquanto a palavra de Deus estiver sendo ministrado, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudança, que haja virada de chave, que páginas novas se abram, meu Deus, escrito, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Fala comigo, fala com os ouvintes, usa-me, Senhor, em tempo e fora de tempo, que a minha voz venha chegar em lares, meu Pai, que está em decadência, que está se sentindo sozinhos, abandonados, e não tem ninguém, Senhor, para estar junto deles, meu Pai. Que o Senhor entre, adentre deste lado desta casa e faça aquilo que o homem é incapaz de fazer, Senhor. Fala, Senhor, ao nosso bom coração, Senhor, e dá-nos a interpretação desta palavra. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Podemos nos assentar, se sente, amém? Glórias a Deus. E vamos bater palmas bem forte para Jesus, amém? Exalte a Ele, dá glória a Deus. Bom, o tema aqui nesta noite é o seguinte, repita assim comigo: nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Amém? É o tema aqui desta noite. Então prepara aí teu coração. Glórias a Deus, porque vem palavra de Deus. Meus queridos filhinhos da fé, que aqui estão me ouvindo, e vocês ouvintes, amém, meu irmão amado, minha irmã amada, corpo de Cristo, amém, glórias a Deus, selo do meu apostolado, amém. Há muito tempo que o mundo inteiro, querida igreja, vem sendo, aleluia, vassalados, amém, glórias a Deus, por um cristianismo falsificados, amém, cheio de superstições. Quem está entendendo aí da glória a Deus? De africanizações, de fantasiosos, amém? Distante da Bíblia Sagrada, amém? Quando o cristianismo original é pregado, querida igreja, quando a graça de Deus ela é ensinada, amém? Muitas pessoas não conseguem reconhecê-lo, amém? Por quê? Porque pensa que é falso, amém? A falsidade campeia. Mas presta atenção aqui nesta noite, há muitas décadas, querida igreja, no mundo inteiro, porque eu digo isso logo no início desta mensagem, especialmente, querida igreja, por causa da questão da oração, amém? O Espírito do Senhor, ele começou no ano passado, amém? Glórias a Deus, a trazer ao meu espírito algo que seria uma revelação profunda, com uma visão perfeita da vida de oração que me firmou e que me fortaleceu, amém? Que me fundamentou e me aperfeiçoou na questão da oração. Porque na minha vida toda, amém, que eu entendo por gente, eu via minha mãe orando, amém? Ela foi ali o meu alicerce, foi ali aquela que me ensinou os primeiros passos na fé, amém? E igreja, esse evangelho falsificado, fantasioso, nunca quis dar ouvidos à questão da oração. A oração para muitas pessoas é uma mera expressão de legalismo, aleluia. Para muitos, a oração é algo distante. Presta atenção aqui. Tanto é verdade, querida igreja, que não existe o costume de manter uma disciplina da oração. Amém? No outro domingo,
Aleluia, glórias a Deus. Eu quero novamente compartilhar com vocês a base da vida espiritual de maioria dos líderes, né, espirituais do mundo. Diz que a pesquisa que 57% dos líderes oram menos de 20 minutos por dia. Não sei se os irmãos estão entendendo aí. Que 34% ora entre 20 minutos a 60 minutos. Amém? E que 9% ora em 1 hora, em outra hora e meia por dia. Quem está entendendo, dá glórias a Deus. E a medida diária, querida igreja, é de 22 minutos. E por isso, querida igreja, eu quero que os irmãos se despertem aqui nesta noite, por dia de oração. Isso tem sido um caos para a obra de Deus. Amém? Pela falta de uma vida de oração, pela falta de uma vida de integração, aleluia, de comunhão com o Pai. Muitas pessoas, querida igreja, têm deixado de conquistar, de alcançar metas, de atingir objetivos. Aleluia. Muitos têm perdido, né? Tem sido, aleluia, exercitado na sua vida profissional, humilhado na sua conduta. Por quê? Porque lhe faltou a arma de oração. Aleluia. E o que Deus está falando aqui nesta noite com esta mensagem, aleluia, Deus está capacitando o seu povo, aleluia, fazendo entender que não é possível viver uma vida vitoriosa sem que haja uma vida dedicada de oração e de vigilância. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E se a medida do mundo, igreja, é de 22 minutos, todo o povo do Senhor deve começar orando diariamente, 22 minutos, mas sempre pensando que o alvo é chegar a 1 hora por dia. Louvado seja Deus. Agora vamos dar, irmãos, um passo adiante, amém? Quando eu abro lá o livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, o Senhor diz assim: todos, amém? Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que é unânimes? Juntos. Estavam todos juntos, o quê? Orando. Amém? E a pergunta, querida igreja, que sempre se faz é: como se ora? Amém? Nós que vemos na igreja romana, aprendemos, né, para quem os católicos dizem, a rezar, porque rezar é oração repetitiva, né? Glórias a Deus. O que é rezar? É uma repetição, para quem não sabe. Normalmente se pega ali um rosário, para quem é católico, né, e vai repetindo uma oração que todo mundo conhece, que está universalizado ali, mas que na realidade deixa de ser uma oração para ser apenas uma repetição. Quem está entendendo a glória a Deus? Quando a palavra de Deus, igreja, diz que eles perseveraram, o quê? Unânimes, que é juntos em oração. Amém? Por isso que quando na abertura do culto, nós dobramos os joelhos, o quê? Todo mundo junto. Quando eu vim de outro ministério da congregação, quando eles falam assim, o nome do Senhor seja louvado, o Senhor faz, amém. Todos começam a orar. Então, eles esperam todo mundo chegar para fazer o quê? A oração. Na realidade, no original grego, não diz em oração, mas na oração. Amém? Mas qual é a diferença, pastora Patrícia, em perseverar em oração para perseverar na oração? Quem está entendendo ainda, glória a Deus? Na oração significa que existe uma oração que deve ser seguida como modelo, querida igreja. E qual é essa oração? É a oração do modelo do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Amém? Na oração modelo, querida igreja, existem princípios básicos, propósitos, amém? E poder, aleluia. Irmãos, que eu chamo de, como que eu posso falar para vocês? Ali, um roteiro ali de oração, amém? Quer dizer, eu tenho todo dia, o dia certo, a hora certinho lá para mim, tá?
lá em oração, é um roteiro, né, de oração. Quando tu aprendes a orar em uma linha com a oração modelo, que eu vou começar a explicar agora. Igreja, antes, presta atenção aqui, quem está prestando atenção, dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero explicar agora. Sentes algo formidável que é uma energia vital, igual que se passou com Jesus e com a igreja primitiva. Eu gostaria que a oração modelo do Pai Nosso, querida igreja, se tornasse a energia vital da tua vida. Irmãos, porque quando a gente ora, é impossível de você não sentir nada. Amém? Porque você não está falando com a pessoa da direita, com a pessoa da esquerda. Você está falando com quem? Com Deus. Amém? É impossível de você falar com Ele e não sentir nada. Amém? Lembra, amém, querida igreja? Lembra, o meu filhinho na fé, que quando os apóstolos oravam, e quando a igreja primitiva orava, as paredes tremiam. Olha para vocês verem. Havia sinais. Havia o quê? Prodígio, o que mais? Havia maravilhas. Amém? Correntes eram quebrados na oração, prisões passavam por colapso. Quem está entendendo a glória a Deus? O que havia com eles, pastora Patrícia, que não há conosco? Quando alguém começa a orar, o seu corpo, o seu templo do Espírito Santo é cheio de glória. Começa a haver ali uma manifestação de quê? De poder de Deus. E finalmente, querida igreja, por causa da vida de oração, o perfeito louvor flui dos lábios, oferecido a quem? A Deus. E só pode oferecer um perfeito louvor quem costuma levar uma vida de oração. Eu sei que a maioria dos levitas, que se diz levita nos dias de hoje, eles cantam muito bem, mas não ora tanto quanto eles louvam. Amém? Mas antes de eu falar de oração aqui, o modelo do Pai Nosso, tenho que te explicar, querida igreja, como não devemos orar. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Igreja, nós temos uma métrica de oração, somos o povo da graça e de Deus, temos a mente de quem? De Cristo. O nosso coração já foi o quê? Circuncidado por quem? Pela palavra. Temos na nossa boca o quê? Uma fonte a jorrar com água doce. E logo, querida igreja, não podemos permitir que as nossas orações sejam águas amargas. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Tiago, amém? Tiago, ele disse o seguinte, que não convém que essas coisas sejam assim. Então, não podemos ser pessoas que entendem a graça de Deus e depois orar. Quem está entendendo da glória a Deus? Ou seja, ó Deus, não me abandones. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, cuidado com o diabo. Então, vamos aprender o que não devemos orar. Amém? Vamos lá voltar para a palavra que nós lemos lá. E nós vamos agora abrir, quem tiver facilidade de abrir a Bíblia, abre aí, Mateus, capítulo 6. Vamos abrir nossa Bíblia. Aí os irmãos acompanham comigo. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o 8. Mateus, capítulo 5... Mateus capítulo 6, perdão, versículo 5 até 8. Quem encontrou, diz amém? Amém. Diz assim: e quando orardes, não sereis como o quê? Os hipócritas, porque gozam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para ser o quê? Visto dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê? A recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha o quê? A porta. E orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensar. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão o quê? Ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lo peçais. Amém? Igreja, quando oramos, não devemos ser o quê? Hipócritas. Por quê?
Claro que nós fazemos orações públicas, não é? Eu oro, os pastores oram, amém? Estamos numa escola, amém? De treinamento da vida aqui, quem está entendendo a glória a Deus. Mas a oração não deve ser feita para ser vista pelos homens. Um exemplo, eu não oro para a irmã Valquíria, nossa, como a pastora Patrícia ora. Não, quem está entendendo a glória a Deus, para ser vista, né? Por Deus. A oração, irmãos, ela começa com uma atitude do quê? De humildade. Amém? O orgulho, querida igreja, não cabe na vida de quem ora. Amém? Portanto, ninguém pode dizer, agora já oro 2 horas por dia e já sou melhor do que você. Tem gente que é assim, né? Só porque ora mais, né? É diferente daquele que ora só 5 minutinhos. Quem está entendendo da glória a Deus. Não dou a paz do Senhor, porque eu oro mais do que você. Tem gente que não dá, irmão, paz do Senhor, porque sabe que você não ora, então ele não vai dar paz para você. Ora para você ver o que acontece, né? Porque eu oro mais do que você. Não, não é para isso que serve a oração. A oração não é para ser vista por quem? Pelos homens, igreja. Tem gente que acha que só porque ora já é um grau de santidade. Sou mais santo do que a irmã. Misericórdia, né? A segunda recomendação de Deus, querida igreja, é que compreendamos que devemos ter um retiro diário com Ele. Com Ele quem? Com Deus. Esse movimento é importante, igreja. Por quê? Porque precisa criar o teu secreto com Deus. Amém? Toda pessoa que ora em secreto com Deus é o quê? Recompensada por quem? Pelo Senhor. Por quê? Porque ele os vê. Quando você ora, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, amém? As vãs repetições não servem para nada, amém? Agora sim, como devemos orar? Amém? Diz a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz assim, portanto vós orareis assim. Olha para você ver, Jesus já está nos ensinando. Tu verás que com oração modelo do Pai Nosso, as suas orações durarão de 1 a 1h30. Olha para você ver. Então, a oração do Pai Nosso foi transformada pela igreja romana, querida igreja, numa repetição e como forma de penitência. Quem está entendendo a glória a Deus? Na realidade, querida igreja, dentro, amém? Glórias a Deus, na realidade, dentro da oração do Pai Nosso, existem temas básicos que nos ajudarão a desenvolver na vida, querida igreja, a intensa oração. Amém? Tu aprenderás, amém, o caminho das pedras. Por quê? Quando há um roteiro, há um modelo, há uma oração, não se torna um peso, pelo contrário, ela se torna importante para a vida. Muitas pessoas, querida igreja, sentem dificuldade em orar, não é? Porque não sabe como. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Não sabe como orar. E quando não se tem prática, a dificuldade para, sabe, ter ali uma vida diária em oração, amém? De criar oração na mente, no coração ainda menor, amém? Maior. E o primeiro ensino que nós tiramos aqui nesta noite, do modelo de oração do Pai Nosso, igreja, é que a oração é feita ao Pai. Amém? Por isso que diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado o quê? Seja o teu nome. Então você está orando a quem? Ao teu Pai. Amém? O nosso Pai, que é o Deus Criador, é o Deus onisciente, é o Deus onipotente, é o Deus onipresente, e não é um Deus, né, como diz aí o povo, aí como ídolo, amém? Não é um Deus mito, é um Deus de uma imagem, aleluia, é o Pai Criador. A nossa oração não é feita a um santo, né, católico, mas ao Pai. Nós já vamos direto a quem? Ao Pai. O nosso Pai que vê a nossa vida em primeiro lugar. O nosso ali submetimento, né? Quando na oração, querida igreja, nós ajoelhamos, ou nos sentamos, ou ficamos em pé, nós colocamos em quê? Em oração. Dizendo, Pai, neste momento nós começamos a santificar, a reconhecer em Deus a nossa filiação e a sua paternidade.
Quando eu leio lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, querida igreja, o Pai deve ser o quê? Glorificado. Aleluia. Quem não ora, não glorifica o Pai. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Não está submetido ao Pai, não depende do Pai, não possui laços afetivos com o Pai, logo não pode granjear nada do Pai. Estou falando certo? Estou falando claro aqui nesta noite? Aleluia! Precisamos aprender a orar segundo o modelo de Cristo. Quando se ora, querida igreja, segundo esses modelos, não há frustrações. Amém? Ele recebe-se que a necessidade, aprende-se a entender as hostes do mal. Amém? Que é o inimigo, o diabo, os demônios, como queira, sem medo. Aleluia, vive sempre em vitória, vive sempre com a cabeça e não com a cauda, coloca-se sempre por cima e nunca por baixo, torna-se capacitados a viver vitoriosamente. Aleluia. Igreja, para santificarmos o nome do Pai, é necessário entender que o Pai, precisamos conhecer os seus nomes, as suas manifestações, os seus atributos, amém? Porque quando conhecemos, passamos a entender o caráter do Pai, amém? A sua vontade, que a maioria do povo de Deus não conhece. Por isso nós estamos aqui nessa noite aprendendo, amém? Quando uma pessoa diz assim, eu perdi a salvação, ela está dizendo que Deus é mentiroso, porque ele disse, minhas mãos ninguém arrebata. Olha, oh, glória a Deus, né? O caráter do nosso Pai é inviolável, é imutável. Aleluia. Então, quando começamos a nutrir esse tipo de sentimento em nossa oração, passamos a dizer, Pai, santifica, seja o Senhor. Eu conheço o teu caráter, eu conheço a tua vontade. Aleluia, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia, louvado seja Deus. Presta atenção aqui. Deus está falando com a sua igreja. O caráter, querida igreja, é a vontade de Deus. Revela o que Ele prometeu ser em nós e fazer por nós e fazer por nosso intermédio. Quem é o Pai? O Pai, amém, dos budistas é o Buda. O Pai dos muçulmanos é quem? Maomé. O Pai dos confucionistas é quem? O Confúcio. Amém? Ora, quem é o nosso Pai, igreja? Quem é o Pai? Aleluia, a quem nós dirigimos as nossas orações de todo santo dia. Precisamos saber quem nos dirigimos ao Pai, que pelo poder do seu sangue perdoou os nossos pecados e nos adotou como o quê? Como filhos. E nos tornou o quê? Herdeiros. Por isso, querida igreja, podemos dizer Pai. Diz a palavra do Senhor, querida igreja, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos largaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Igreja, éramos pecadores. Amém? E o sangue de Cristo nos resgatou. Não foi o nosso livre-arbítrio, foi Ele que nos resgatou. Logo hoje podemos dizer Pai, porque somos filhos resgatados do quê? Da morte. Sabe quando eu leio lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quem for rapidinho para a Bíblia, acompanha comigo, Gálatas 4, 4, do capítulo 4, versículo 4 até o 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus no nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai.
Nós éramos filhos, igreja, e fomos adotados como tal. Amém? Quando nós lembramos de que Deus, querida igreja, é nosso Pai, e do que Ele fez em nosso benefício, então temos o quê? A palavra para colocar na nossa oração. Senhor, eu estava perdido, eu estava nas garras de Satanás, fui resgatado. Meu Deus, que prazer tenho de estar de joelho. Antes eu servia o príncipe da potestade do ar, para servir o Senhor nosso Deus, sabe de tudo isso, mas Ele quer que estejamos o quê? Convencidos disso. Sabe quando eu leio lá no livro de Isaías, capítulo 55, perdão, Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Irmãos, Deus pagou pela nossa iniquidade. Nós temos que ficar pensando: eu sou um pecador, ou vou perder a salvação, ou o diabo vai me pegar? Quem pensa dessa maneira não ora a Deus. As nossas iniquidades, as nossas transgressões, o Senhor os levou. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e da porta de Jesus Cristo, e da parte de Jesus Cristo é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que me ama, pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém? E bom, querida igreja, quando tem esse tipo de entendimento, amém? Que foste liberto pelo sangue de Jesus. Amém. Assim tens prazer de falar com o Pai, de orar. Amém. Diz lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vê, querida igreja, quantos argumentos tem para falar com o Pai. Depois, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, o Senhor diz: tendo, pois, irmãos, de intrepidez, para entrar em santo do santo, pelo sangue de Jesus. Quando oramos ao Pai, querida igreja, estamos no santo do santo. Quem crê assim, dá glória a Deus. Não precisamos pedir a Maria, amém? Mas sim a Jesus. Para Jesus pedir ao Pai, porque o Pai e Jesus, amém? Foi quem que morreu na cruz por nós? Jesus, amém? Quando tu dizes, presta atenção aqui, é aberto o acesso, o véu que se rasgou por causa do sangue de Jesus. O que mais Deus fez, irmãos, na nossa vida? Como diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário? O que é santuário? O templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Somos o templo do Espírito Santo ou não somos? Sim. O Espírito mora em vocês ou não mora? Nós somos donos de quem, igreja? De nós mesmos? O nosso dono é Jesus? O nosso Senhor é Jesus. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Temos um novo e vivo caminho, igreja. O caminho até o Pai está aberto, não está fechado. Está o quê? Aberto. Não há ninguém que possa te impedir de ir. Aleluia, em cima para quem é a oração. Quem é que está te impedindo de orar, de falar com Ele? Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 18, aleluia, até o 19, o Senhor diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Igreja, como somos tomados de toda a plenitude?
Quando conhecemos o amor de Deus, igreja, a altura, o comprimento, a largura, as pessoas, querida igreja, ao invés de conhecerem o evangelho, preferem passar numa piscina de água, preferem passar numa pota, prantear, botar, seja lá o que, uma fita azul no braço, porque não conhece a quem é Deus na sua plenitude, pois o evangelho que ouve, amém, é fantasioso ou africanizado. Aleluia. E Deus quer nos ensinar aqui nesta noite. Tu conhecerás Deus na vida de oração e serás tornado de toda a plenitude de Deus. Diz a palavra do Senhor lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, aleluia, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois as suas chagas fossem o quê? Sarados. Igreja, quando começamos a compreender o que está curado, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, que Jesus é o médico dos médicos, a tua vida passa a ser outra. Amém? Há um prazer em ter relacionares com Deus e ver quantos argumentos importantes Ele já te trouxe para você aqui nesta noite. Tu está sendo treinado aqui nesta noite, está sendo educado espiritualmente, aconselhado para que vivas uma vida intensa com o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz uma coisa formidável. Agora, pois já nenhuma condenação há para quem está em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo para o povo de Deus agora, hoje, agora, nele, neste momento, não há mais sentimento de culpa, não há mais condenação, não precisamos ficar, ó Deus, misericórdia, porque há 20 anos não há condenação, igreja. Sabemos por quê? Porque no versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Na cruz do Calvário, Jesus te livrou. Ele diz: eu sou livre da lei do pecado e da morte. Irmãos, quando compreendeis isso, quando você começa a compreender isso, quando coloca isso no teu coração, você sente a necessidade de orar a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 13, querida igreja, Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito, né? Maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? Em um madeiro. Já fomos resgatados, querida igreja, da maldição, das doenças, das enfermidades, da miséria, do castigo. Fomos livres de tudo isso. E diz a palavra do Senhor que foi para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Quando eu leio lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: graça, porém, a Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando tu estás no teu trabalho, lá está o cheiro de Cristo. Você tem que entender que Deus também está lá no teu trabalho. Aleluia. Aroma de Cristo. Quem pode dar glória a Deus aí? Olha, tu não podes perder uma batalha. Os inimigos têm braço de carne e nós temos o nosso Deus para nos ajudar às guerras, as nossas próprias guerras, sempre em triunfo. Aleluia. Aquele que está, querida igreja, em triunfo, determina: sou um homem de oração, sou uma mulher de oração. Satanás não vai me prender na cama, na hipótese alguma. A minha cama é o leito imaculado, a minha casa é o templo de oração, eu vou orar, aleluia, eu vou colocar, para quem tem filhos, eu vou colocar os meus filhos para orar. Se eu tiver esposa, eu vou colocar minha esposa para orar, vou pedir para o meu esposo orar comigo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo, Jesus, o qual só destruiu a morte, como trouxe a luz da vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. E quem tem Jesus, querida igreja,
Quem crê no Evangelho é mortal. Não tem medo da morte, porque ainda que morra, viverás. Esta é a obra que o Pai faz pelo sangue de Cristo no Calvário. Se conhecemos, temos argumento para começar uma vida de oração, e certamente com mais de 1 hora por dia, só pelo que Ele fez, só pela gratidão que há no nosso coração, só pelo que o Cristo fez, já há palavra suficiente para mim, para você orar. Vamos ver, querida igreja, alguns nomes, virtudes e manifestação de Deus no Antigo Testamento que revela o seu caráter, a sua natureza. Essas manifestações, querida igreja, se cumprem em Cristo. É importante saber disto, né? Isto para poder conhecer o Pai que tens. A primeira manifestação do hebraico é Jeová. Amém? O que quer dizer essa manifestação? Significa o Senhor, justiça nossa, Deus é a nossa justiça. Amém? Jeová Tsidkenu, né? Que significa o quê? O Senhor, justiça nossa, ou Deus é a nossa justiça. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 5 até o 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi, o renovo justo e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará o quê? Seguro será, este o seu nome será chamado Senhor, justiça nossa. Amada de Deus, tu estás no contexto em que Deus é justo contigo? Deus, Ele é fiador para o bem, amém? Pode fazer a injustiça que fizerem, a justiça divina sempre será feita, e o teu favor, tarde ou cedo, quem une um dia cai. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17. Agora vem o cumprimento de Jesus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que recebe em abundância da graça e da justiça reinará em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Senhor, justiça nossa, escrito por Jeremias. Amém, na realidade é Jesus, justiça nossa. Depois, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conhece ou não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, o quê? De Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele está aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, igreja, quando tu oras a Deus, sabe que está orando a quem? Ao Pai que é justo. Ele recompensa e honra. Quando você ora, você vai ser recompensado por Ele. Amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Ele é autor de toda boa dádiva. Nele não há mudança, não há sombras, não há variações. O caráter de Deus, ele é imutável. E quando ele diz que ele é justo, ele é justo. Amém? Os homens dizem que são justos e cometem injustiça. Os homens traem, fazem maldade, mas Deus não. E Ele vai até o fim, para quê? Para nos abençoar. Amém? Ele mesmo, querida igreja, disse: eu nunca te abandonarei e nunca te deixarei. Glória a Deus, amém? Igreja, quando tu disseres, Pai nosso que estás nos céus, lembra-te de que este é o modelo, amém? Depois tu aumenta o teu diálogo com Deus, porque quando você está orando é um diálogo com Deus, é uma conversa. Pai, tu estás aqui comigo, tu estás aqui. Tu és a minha justiça, Senhor. Tu és o Deus justo. Tu me compraste pelo sangue de Jesus. Eu estava perdido em pecado, em delito. Senhor, a tua palavra é tão fiel que ainda que eu seja infiel, tu permanece o quê? Fiel. Olha, tu tens o campo de trabalho, irmão, com Deus.
Amém? Se tu começares agora, dando esses princípios, passos, então vamos aqui nesta noite, amém? Dar os seus primeiros passos, amém? Verás como a tua oração mudará rapidamente, absorverá a oração, modelo do Pai Nosso, com rapidez, compreenderás definitivamente que Deus é justo, bom e misericordioso, começarás ali, sabe, aquele trabalho de oração no primeiro passinho que você vai dar na oração, os seus 22 minutos, ou 30 minutos, ou 35 minutos, né? Até chegar o quê? 1 hora. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Irmãos, hoje Deus ele falou muito de oração. Oração é muito importante para nós, irmãos. Se você soubesse a arma que você tem, essa arma é que o Senhor te dá uma arma poderosa. Se você soubesse quando você ora, a terra treme. Quando você ora, porque isso aconteceu com nossos irmãos lá na igreja primitiva. Quando você entender que a tua oração, quando você ora com fé, determinado, milagres acontecem. Você vai ter mais prazer em orar. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e dessa forma, vamos dar os nossos primeiros passos. Vamos voltar a orar novamente, como temos que orar. Amém? Para aqueles que já ia no círculo de oração, volte para o círculo de oração. Amém? Você que tem hábito de ter um devocional com Deus todos os dias, mantenha esse devocional em oração com Deus todos os dias e faz com que isso venha arder o desejo dentro do teu coração. Que você sinta o desejo de orar, de falar com Deus, de falar com o Pai. Eu sei que, não sei todos, mas pelo menos eu, né? A mim, eu falo com Deus toda hora. Eu falo com Deus não só de joelho, de pé, fazendo os meus serviços. Eu falo com Deus. Aleluia. Tenha hábito, irmãos, de falar com Deus. Amém? Até mesmo quando eu arrumo aqui, né, o altar, a cortina, tudo quando eu arrumo, depois que eu termino de arrumar, eu falo assim, obrigado, Senhor. O Senhor gostou? Tá bom, Jesus quer que eu faça de novo? Eu arrumo de novo, né? Fala com Deus, porque Ele te ouve. As suas orações, irmãos, elas são poderosas. Para quem ora, para quem busca. Irmãos, e você precisa sentir. Aleluia. E quando você está orando, você não está orando sozinha. Glória a Deus. Porque você está orando com o Pai. Amém? A oração não é para pastor ouvir, para o pastor ouvir, ou para homens e mulheres ouvir. É para Deus ouvir. Porque é Ele que vai fazer o que, irmãos? O milagre. O primeiro milagre não vai ser em nós mesmos. Quantos já uma vez você orou e não sentiu nada? E quantas vezes você dobrou o joelho e às vezes você não queria mais parar de orar porque as lágrimas começam a derramar pela tua face, e para quem é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em mistério com Deus. Às vezes você chega até, não gosto de falar essa palavra, né? Começa a tremer pelo poder de Deus, no poder da oração. Por que milagres não estão mais acontecendo mais entre nós, irmãos? Porque o povo parou de orar. É ou não é? Você pode ver, irmãos, eu quase não vou mais em outros ministérios, mas se você vai nos outros ministérios, a oração ela é curtinha e o resto é só louvores. Não que seja errado de louvar a Deus, não é isso que eu estou falando. Mas primeiro nós temos que falar com o Pai. E depois nós vamos louvar e adorar o Senhor. Por que hoje o povo não testemunha mais? Porque não ora mais. Ou acha que as suas orações não estão sendo respondidas. Quantas pessoas, eu já até falei, né, uma vez para uma pessoa, né? Ela falou assim para mim, irmã Patrícia, nem lembro mais como é orar. E quantas vezes também, irmãos, eu vou, que tem gente que pede o link de oração. Mas não é só a minha, eu mando de outras pessoas também. Tem muitas pessoas que falam assim para mim, pastora, não envia mais porque eu não quero, eu não ouço. Irmão, se uma pessoa não tem vontade, desejo de ouvir uma oração,
será que ela ora? Se uma pessoa não tem desejo de ouvir uma palavra, será que ela pega, senta na cama dela, pega a Bíblia para ler? Tem pessoas que falam aqui para mim, não manda que eu não quero mais. Não vou citar nomes, né, porque isso não importa. Mas se a gente fica triste, imagine o coração de Jesus, porque tudo é feito para quem? Para o Pai. O culto que nós estamos realizando aqui, para quem? Para nós? Não, é para o Pai. E nós estamos aqui aprendendo com Ele. Coloca no teu coração que todas as vezes que você ora, Deus te ouve. Ele te vê. Aleluia. Agora, para responder, aí é com Deus. Mas a nossa obrigação é o quê? Falar com Ele. Amém? E tem pessoas, irmão, que têm dificuldade de falar com o Pai. De falar como que ele se sente. E nós temos que falar, irmãos. Ah, mas o pastor, mas ele não sabe como estou. Com certeza ele sabe. Mas qual é o pai que é pai e não quer ver o filho falar? Amém? Todo pai que é pai, quem deseja ouvir o filho falar? Então, irmãos, hoje Deus está falando sobre oração. Não importa se seja aqui, se seja lá na sua casa, ou quando você tem o seu cantinho especial no teu quarto. Amém? Porque cada um de nós temos um cantinho especial para nós orarmos, né? Não gosto de orar perto, né, do lado da cama. Outros já gostam de orar na sala, né, perto do sofá. Cada um tem o seu cantinho especial. Mas volte a orar, irmãos. E sentir as suas orações respondidas. Amém? E todas as vezes que as suas orações foram respondidas, diga assim, obrigado, Jesus. Aleluia. Não importa se é na sua casa, se é na rua, se é no teu trabalho, se é na escola, na tua faculdade, no mercado. Levanta a tua mão e agradeça a Deus. Muitas vezes, irmãos, você acha que as suas orações elas não são respondidas, mas elas são. Hoje mesmo, irmãos, eu estava contando para o pastor que eu fui no mercado e vi umas bênçãos ali. No mercado. Você sabia que Deus, ele te ouve em cada pedido que faz? Aí a pessoa que estava comigo, eu falei assim comigo, eu falei assim, adivinha quem está aqui? Quando eu vi quem? Eu falei, não, outra pessoa, eu falei, ai meu Deus. Aí eu fiz a oração assim, mental, nem sei se eu falei com a boca, se foi mentalmente, porque eu estava no mercado pegando as coisas ali. Eu falei assim, Jesus, coberta-me com teu sangue, que essa pessoa não me veja aqui. Porque o que ela quer ouvir, ela não vai ouvir da minha boca. Porque eu vi que ela queria fazer perguntas. Eu não estava ali para falar na mão de ninguém. Irmãos, ela passou, eu vi ela só falar com a filha dela, né? Pega isso, pega aquilo, pega aquilo. E quando eu falei, eu nem tinha visto que eu estava do lado do marido dela. Irmãos, Deus, depois que eu pedi para Deus me cobrir, ele não me viu, porque ele não me cumprimentou. Embora ele não é cristão, o marido não é cristão, mas ele, quantas vezes eu me fiz campanha na casa dele, ele continuou assim, tipo, como se eu não estivesse ali, sabe? Deus me cobriu ali e eles não me viram. A oração é importante. Às vezes você está num lugar, às vezes você está vendo um assalto ali, fala, Jesus, coberta com o teu sangue, que o ladrão não me veja. Não me assalte, não me roube. Nós temos que usar a oração ao nosso favor também. E às vezes você está vendo o que vai acontecer com outras pessoas e você pode usar a oração, porque a oração é uma arma forte, uma arma poderosa. Use, porque aquelas vezes ali a pessoa vai ser a última vez que está com vida. E você faz aquela oração, levanta as tuas mãos ali. O inimigo não tem poder para resistir à oração de um justo, a oração de um fiel. Comece a orar, irmãos, e você vai ver Deus responder. Nos mínimos detalhes. Uma vez que eu estava com uma pessoa, nem lembro com quem eu estava vindo de uma visita, e tinha um usuário de droga, e ela morava próximo onde eu morava lá. E eu tinha certeza que ele veio ali para roubar, só que ele não tinha me visto. Deus não deixou que ele me visse eu no carro, estava até nesse carro aqui, e ele queria que limpasse o vidro, mas não era aquilo que ele queria, limpar o vidro. Estava dirigindo, até a irmã Santa estava dirigindo o carro. Aí a Sandra falou assim, não quero. A Sandra falou bem assim, forte assim, né? E de repente ele pegou, olhou assim para a irmã Sandra, e ele olhou bem dentro do carro. Quando ele me viu, ele ficou sem graça.
Nossa, pastora, é você que está aqui. Eu falei assim, é. Aí quando ele falou assim, pode deixar que eu vou lá no culto. Quando ele me viu aqui, falou que ia até no culto. Eu acho que ele não foi, né? No culto. Olha que Deus faz. Muitas vezes ele não deixa as pessoas verem, mas depois deixa ver para poder ver. Olha, se ia roubar um crente. Então nós temos que orar. Quando você souber que a tua oração é respondida pelo Pai, você nunca mais vai parar de orar. Aleluia. Você nunca mais vai parar de pedir, seja lá para você, ou seja lá quem for, até uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Quantas pessoas, irmãos, você precisa orar para Deus te guardar, para Deus te livrar. Amém? É que nós aprendemos aqui. Aprenda, irmãos, toda a nossa oração, ela é ouvida sim. Ela é vista sim por Deus. E quem pode nos responder quem é? É Deus. Ah, mas pastor, eu orei, eu não senti nada. Porque, gente, não é que não sentiu nada. Deus, ele fala sim, não, espera e muitas vezes nós queremos ver um sim. Às vezes Deus tem um não para nós aqui. Então, irmãos, a oração, ela é forte. A oração, ela é poderosa para quem ora. Milagres acontecem para quem ora, que tem intimidade com o Pai, com Deus. Amém? Irmãos, vocês que têm carro, já vai pegando, colocando a chave ali, dirigindo, não. Ora. Pede o Senhor, pega no volante. Senhor, ponha lá, Senhor, os teus pezinhos santos, Senhor, lá na embreagem, lá no freio, lá no acelerador, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor. Eu faço isso com o meu pai não é cristão, eu faço isso com o meu pai. Né? Mas, Senhor, eu não sei dirigir não, mas Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe. Segura naquele volante, põe o pé lá, Senhor, teus pés santos, no acelerador, no freio lá, para que não venha ter o quê? Nenhum acidente, nenhum perigo. E Deus me ouve, guarda. Irmãos, às vezes eu estou na minha casa, irmão, eu sei as pessoas que vão ligar para mim. Estava até contando para minha irmã. Eu estava ali na minha casa, aí o Espírito Santo falou assim, não a irmã Miriam, outra amiga, tá? A irmã Miriam. Falei, nossa senhora, a irmã Miriam vai me ligar. Demorou muito a irmã Miriam me ligando. Deus fala às pessoas, irmãos, para mim, quem vai ligar e que vai, muitas vezes, o que vai falar. E às vezes eu falo assim, ai, Jesus, Deus sabe todas as coisas, irmãos, ora que Deus revela. Amém? Ora, irmãos, aquele que ora só tem vitória. Aquele que ora, irmãos, milagres acontecem. Ah, irmã, mas eu tenho esse dom. Eu acho que todo mundo, irmão, precisa ter esse dom lindo, maravilhoso da oração. Amém? Ora, irmãos, ora. E hoje nós vamos orar um pouquinho aqui comigo. E quem quer orar, dá glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. O horário já foi embora. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Todos que ficaram comigo aqui ao vivo. Compartilhe o link, irmãos. Amém? Com aquelas pessoas que têm dificuldade de entrar no canal. E Deus te abençoará abundantemente. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.